Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre separação de misturas, tá? Vamos falar bem rápido. Esse aí é um assunto também que é um assunto muito batido, né? Eu vou deixar para falar um pouco mais, né, de alguns processos de separação de misturas que são processos mais raros, né? São processos que não aparecem toda hora em todas as questões. A separação por decantação, né, gente? Deixar em repouso, né? Separar água e areia, por exemplo, a areia vai para o fundo, a água fica em cima. Muito simples, não precisa de detalhar muito isso aí. Separação por filtração, mesma coisa, né? Tudo para separar misturas heterogêneas, né? Água e areia de novo, aí você tem um papel de filtro, né? A água passa, o resíduo fica retido no papel. Você tem dois conceitos importantes aqui, né? O conceito de filtrado, que é aquilo que filtrou, é aquilo que passou pelo filtro, né? E o conceito de resíduo, né, que ficou retido no papel. Tá? Cuidado para não confundir as duas coisas. Né? A decantação ela pode ser acelerada, né, pelo processo de centrifugação, certo? Então, na centrifugação, usando um aparelho igual esse aí, que é uma centrífuga, né, eu consigo aumentar a velocidade de decantação, certo? Então, a centrifugação é uma decantação acelerada, né? E ela é bastante útil, por exemplo, para você separar os componentes do sangue, né? Porque eu não posso deixar o sangue decantar, o sangue não decanta, o sangue coagula, certo? Né? Por causa das propriedades biológicas do sangue. Então, eu tenho que colocar numa centrífuga em alta rotação, as células são jogadas para baixo, então está aqui o sangue inteiro, né? Aí as células são jogadas para baixo, então principalmente glóbulos vermelhos, e a parte líquida do sangue, né, chamado plasma sanguíneo, isso, ele fica aqui sobrenadando, aqui essa cor aí pálida, né, esse amarelo pálido aí do plasma sanguíneo. Então, a centrifugação é nada mais, nada menos que uma decantação acelerada. Né? Uma outra separação de mistura heterogênea com água e óleo, por exemplo, né, é usar o funil de decantação, também chamado funil de Bromo, né? Você tem ali óleo e água, e você tem uma torneirinha aqui embaixo que você consegue controlar a passagem, né? Enquanto estiver passando a água, você deixa a torneirinha aberta, na hora que vai vir o óleo, você fecha a torneirinha, você consegue separar a água do óleo, né? Processo, né, de decantação com o funil de Bromo. Você pode usar também o sifão, né? A sifonação, certo? Você deixa a água e o óleo lá em repouso, usa uma mangueira aí na parte do óleo que vai sugar, então, esse óleo aqui para baixo. É necessário fazer uma sucção inicial e é necessário que tenha um desnível, né, gente? É necessário que tenha um desnível para que o óleo seja sugado pelo sifão, pela mangueirinha. Vai ter que fazer uma sucção aqui inicial, com a boca ou com a pera de borracha, né? Vai ter que fazer uma sucção inicial, senão não vai acontecer a siforação. Uma filtração interessante, né? Filtração de ar, né? É a máscara, né? A própria máscara, e nós estamos usando máscara direta, e a máscara é um filtrante, né? Ela retém partículas, aí, no caso, retém as gotículas, né? Onde os vírus estão aí chegando na gente, então, eles ficam retidos na máscara. Né? O ar-condicionado tem um filtro também, se sabe, de tempos em tempos tem que limpar, remover. Né? E tem esse sistema de filtração aí, que é a decantação em câmara de poeira, que é um sistema de filtração de ar que é usado em indústrias, né? Para evitar que saia muita poeira na fumaça da indústria. Certo? Então, a fumaça, né, que é o ar com poeira, ele é jogado dentro de um grande recipiente. Tá? Isso aqui é grande, isso aqui é o tamanho do seu quarto, aí, por exemplo. Certo? Sim, de comprimento, né? Não precisa ser da altura também, não. 1 metro de altura, 1,5 m, certo? Lá dentro tem paredes, então a poeira vai trombando nessas paredes e vai decantando, certo? Ela bate na parede, perde energia, decanta. Você está vendo que a quantidade de poeira só vai diminuindo. O ar que sai lá no final está praticamente isento de poeira. Isso é um tipo de filtro extremamente barato, né?
que pode ser usado dessas indústrias poluentes aí, né? Quando o pessoal fala que o filtro é muito caro, que não sei o quê, ou tem alternativa barata, tá? A questão do sujeito querer usar. Aqui nós temos um processo de separação de mistura, que é o mais besta de todos os processos de separação de mistura, que é a catação, né, gente? Catação é um processo de separação de mistura bobo, né? Então, aquele negócio de separar feijão de pedra, né? Você vai catando as pedrinhas e tal, separando feijão. E aqui nós temos a separação de lixo, né? Numa esteira aí de uma usina de reciclagem, é uma catação, né? O pessoal vai catando, um cata plástico, outro cata papel, outro cata vidro, outro cata metal, né? E eles vão separando aí os componentes, que é um processo de catação. O processo de separação de mistura envolvido aí é uma catação. Você fala, mas mistura, eu achei que era só laboratório. Não, você tem outras situações, você tem separação de mistura também, né, no dia a dia. Separação de areia com pó de ferro, limalha de ferro, mesma coisa. Né? Você pode usar um ímã. Né? Você sabe que o ímã atrai o ferro. Isso. O ímã, gente, ele atrai 3 metais. Né? O ímã ele atrai 3 metais. Certo? Estamos aqui com um probleminha aqui. O ímã ele atrai 3 metais, que são vizinhos na tabela periódica. É o ferro, cobalto e o níquel. Tá certo? O ímã vai atrair ferro, cobalto e níquel. E, eventualmente, suas ligas também, né? Aço, né? Que é uma liga de ferro, né? É atraída também por ímã. Tá? Ímã não atrai alumínio, hein, gente? Por favor, hein? Ímã não atrai alumínio. Tá? Ferro, cobalto, níquel e suas ligas metálicas. Tá? Então, isso é muito manjado. Né? Agora, essa mistura heterogênea aqui ela já envolve um processo mais complicado, né? Que seria uma mistura areia e sal. Né? Então, uma areia e sal, a primeira coisa que você tinha que fazer é a chamada dissolução fracionada. O que é dissolução fracionada? Acrescentar um líquido que dissolve um dos componentes. Então, você acrescenta água. O sal dissolve, né? Vai ficar água e sal, a areia vai ficar no fundo. Tá certo? E aí você procede a uma filtração. Né? Você procede a uma filtração. Você separou a areia da água e sal. E depois, para separar a água do sal, você vai usar um processo de evaporação ou vai usar um processo de destilação, vai ferver. Né? Aí o sal vai ficar embaixo, a água vai sair na forma de vapor. Então, aqui é interessante porque você tem 3 coisas. Né? Eles gostam de perguntar esse tipo de coisa em prova. Quais são as 3 etapas? Acrescentar água para dissolver o sal, depois fazer uma filtração para remover a areia e depois deixar evaporar ou então ferver, que a água vai embora e o sal fica. Você conseguiu separar, então, a areia do sal. Né? O objetivo é separar a areia do sal. Eles gostam muito desse tipo de modelozinho assim. A flotação é um processo que, na hora que você lê nos livros aí, você vai ver muita controvérsia na hora que você lê isso aí. Tá? A palavra flotação vem do inglês flotation, que significa flutuação. Tá? Significa flutuação. Então, um exemplo clássico de flotação é essa mistura serragem e areia, tá? Que é esse Becker aí da esquerda. Eu tenho serragem, tenho areia e quero separar a serragem da areia. Bolinha de isopor é areia, eu quero separar. Jogo água que o mais leve vai flutuar e vai separar. Tá certo? Então, essa é a ideia de flotação. Só que flotação, mais recentemente, tá? É um processo mais tecnológico que a gente usa principalmente no tratamento de esgoto e alguns resíduos de esgoto industrial, principalmente de mineração, tá? Para separar partículas que estão no meio da água. Então, seja no esgoto doméstico, seja no esgoto industrial, o que se faz? Você tem um grande tanque, né? Isso que você está vendo aqui é um grande tanque. Tá? E embaixo desse tanque tem mangueiras passando embaixo, tem água, né? Tem mangueiras aqui embaixo, furadas, que liberam microbolhas de ar, sob pressão. Tá? Essas mangueiras estão ligadas num compressor,
e elas jogam microbolhas de ar sob pressão. Essas microbolhas agarram na sujeira, na parte sólida, e arrastam esses sólidos lá para cima. Tá certo? Elas arrastam os sólidos lá para cima. Então, leva essas partículas sólidas lá para cima. E lá em cima, você tem um sistema de varreção, tipo uma pá, que vai removendo esse material. Tá? Então, pode usar isso na usina de tratamento de esgoto, para remover materiais lá em cima, né? E pode usar isso na rejeitos, lama, né? Lâmina de minério, inclusive, podendo até ter um reaproveitamento de parte desse minério. Tá? Então, isso se chama flotação. Certo? Bom, aqui eu não vou detalhar, certo? Não há necessidade de eu detalhar isso aqui nesse momento, certo? Mas é uma ETA, uma estação de tratamento de água. Tá? Esse desenho já caiu em prova do Enem. Certo? Se você procurar na internet, se você colocar lá, estação de tratamento de água, Sanasa, certo? Que esse slide é dessa empresa, você vai ver a descrição, tintim por tintim, o que eles fazem. Tá? Mas aqui é só para lembrar vocês o seguinte, que no tratamento de água, existe uma série de processos físicos e químicos. Tá? Eu vou citar alguns por enquanto. Tá? Depois, mais na frente, eu falo de outros. Por exemplo, carvão ativado, que está aqui e que está aqui também. Carvão ativado eu vou falar mais na frente. Mas você pega a água do rio e acrescenta substâncias, né? Substâncias coagulantes. Essas substâncias vão fazer uma reação química, tá? Vão fazer uma reação química, gerando uma espécie de gel no meio da água, como se fosse um gel. Tá? Então, aqui o sulfato de alumínio, hidróxido de cálcio, cal hidratado, eles reagem e formam uma espécie de gel. Depois você tem uma pá que fica rodando aqui, ó, que mistura esse gel com a água. As partículas de sujeira agarram nesse gel. Na hora que passa para o outro recipiente, esse gel vai para o fundo, decanta. Então, essa sujeira vai para o fundo. A água que fica aqui em cima fica uma água mais limpa, transparente já, certo? Às vezes é água de rio, tem barro, tem tanta coisa lá, certo? Depois que passa pela coagulação, que é uma reação química com sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio, pela formação dos flocos e decantação, ela fica transparente, mas ainda tem muita porcaria nela ainda. Aí ela passa para um outro recipiente, onde ela atravessa um filtro, formado de 3 camadas, carvão, areia e cascalho. Então, aqui ela já sai praticamente pronta para beber, certo? Às vezes acrescenta flúor, por causa de prevenção de cárie, às vezes acrescenta amônia, cal, para acertar pH, e cloro para matar micro-organismos. Você está vendo que no início também, dependendo da água, acrescenta cloro no início também. Porque às vezes a água do rio está muito contaminada, então já acrescenta um cloro lá no início, já para matar micro-organismos. E aqui no final acaba de matar os micro-organismos. Esse cloro é adicionado, né, vai ficar na água, vai matar micro-organismos, vai para o reservatório, vai para a caixa d'água, vai para os bairros. Então aqui nós temos processo químico, nós temos 2. Isso caiu no Enem já, tá, gente? Nós temos 2. A coagulação, que é o uso desses reagentes para formar esse gel, esses flocos que vão decantar. A floculação, né, que é a formação dos flocos, aliás, químico, né? Coagulação e o cloro. O cloro mata os organismos por ação química. Tá? Fenômeno químico aqui é a coagulação e a cloração. Deixa eu marcar em amarelo aqui. A cloração aqui é reação química, ela vai matar micro-organismos. O que está em marcaria amarela, então, é químico. Tá? Agora, a formação dos flocos, a decantação e a filtração são processos físicos. Tá? Claro, acerto de pH também é químico, né? Acertar o pH, colocar cal, etc., também é um fenômeno químico. Beleza? Então, eles adoram isso, viu, gente? Eles adoram o tratamento de água
perguntar, porque é coisa importantíssima, né? No dia a dia, e tem uma química brava nisso aí. Então, processo de separação de misturas, então eles gostam mesmo. Separação de mistura homogênea, água e sal, né? É aquela história. Eu posso deixar evaporando, como acontece nas salinas, né? Nas salinas, local onde você tem a produção de sal, né? Especialmente aqui no Brasil, no Nordeste, né? Então você tem a água do mar, salgada, né? E muito sol, né? Então você deixa aquilo ali em piscinas rasas, a água vai evaporando, o sal vai ficando, você vai juntando, formando esses montes de sal aí. Então isso aí é um processo de evaporação natural. Agora, você pode fazer em laboratório destilação, né? Você ferve a água com sal, o sal vai ficando retido aqui dentro do balão e a água vai sair na forma de vapor, vai condensar e vai cair aqui no Erlenmeyer. Certo? É um processo também, né, de produção do álcool, né? Você pega o caldo de cana, fermenta e depois destila e o álcool vai sair e o álcool vai pingar, né? Vai pingar aqui dentro. Né? Daí o nome pinga, né? Pinga vem disso aqui, né? Que ele fica pingando aí no final, certo? A destilação da água com álcool, que esse exemplo era água e sal, né? Esse exemplo era água e sal. A água com álcool, a gente costuma usar um termômetro, certo? Para fazer um controle da temperatura, tá? Porque o ponto de ebulição da água e do álcool são relativamente próximos. Então, a gente precisa de um termômetro ali para saber quem é que está evaporando. Então, a gente usa um álcool para saber qual fração está virando vapor, né? Porque água e sal, quem vira vapor é a água, né? O sal não vai virar vapor. Mas água e álcool, os dois viram vapor. Então, eu preciso saber qual fração que está saindo no momento. Enquanto estiver por volta de 78 graus, quem está saindo é álcool. Acima de 78 graus, chegou em 100 graus, aí quem sai é água. Então, tem que ter um controle de termômetro, por isso que chama destilação fracionada. Mas a ideia é a mesma. E aqui é a mesma destilação fracionada, só que numa torre gigante, né? É uma torre, isso aqui não é dentro do laboratório, isso é uma torre, tá? Onde você tem diferentes temperaturas, que é o fracionamento do petróleo. O petróleo é bombeado, ele é aquecido, ele entra nessa torre. Em cada espaço desses aqui tem uma temperatura. Tá? Cada fração dessas aqui tem uma temperatura. Então, lá em cima vai sair o gás, que é o menor ponto de ebulição, depois gasolina, querosene, óleo combustível, que é o óleo diesel, né? Óleo lubrificante, o que sobra no final são os resíduos, como parafina e asfalto. Né? Então, isso é uma destilação importantíssima, destilação fracionada, tá? É feita aí para separar os componentes do petróleo. Tá? Aqui em Betim, né? Nós temos a refinaria Gabriel Passos, a REGAP. Em Betim tem esse processo todo lá, certo? De destilação de petróleo. Essas refinarias que a gente tem pelo litoral afora aí, Reduc, no Rio de Janeiro, refinaria do de Caxias, né? Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. A gente tem esses processos aí para obtenção dos derivados do petróleo. E aqui é meio o inverso, né? Enquanto aqui você está fervendo o petróleo para separar os componentes, aqui você esfria o ar. Você pega o ar, baixa a temperatura dele para menos 200 graus Celsius, tá? E joga num esquema também, né, como se fosse uma torre, né? Só que aqui é liquefação, destilação. Né? Primeiro você liquefaz, depois ele aquece e separa nas temperaturas do estado gasoso. Então, a menos 196 sai o nitrogênio, a menos 186 sai o argônio, que é 1% do ar atmosférico, e menos 183 sai o oxigênio. Né? Então, a obtenção dos gases da atmosfera, por exemplo, oxigênio, né, gente, muito usado em hospital, por exemplo. O nitrogênio é usado para refrigeração, né, congelamento rápido. A obtenção desses gases é a partir do resfriamento e posterior destilação, né, dos componentes. Tá?
E aqui do lado só coloquei aqui um esquemazinho, né? Que é a cor onde esses gases são armazenados, né? Então, o nitrogênio sempre é armazenado em cilindros cinza, o argônio sempre em cilindros marrons, o hélio sempre em cilindros alaranjados, o oxigênio em cilindros pretos. O oxigênio medicinal, que passa por um processo também, né, de processo mais preciso, né, de remoção de potenciais micro-organismos e tal, cilindro verde é usado em hospital, o oxigênio medicinal. Preto com cinza é ar sintético, quer dizer, é uma mistura de nitrogênio e oxigênio sintético. E no balão amarelo é armazenado hidrogênio. Claro, não precisa decorar essas cores, tá? Mas só saber que existe essa relação. Tá? Quando você estiver num hospital, por exemplo, mandou botar o oxigênio medicinal no paciente, é o tubo verde, que é o oxigênio medicinal. Ah, está escrito lá. Ah, beleza, melhor ainda. Né? Enfiar hidrogênio no paciente, você acaba explodindo. Bom, eu falei com vocês que tem alguns processos, né, que são mais tecnológicos, que a gente tinha que comentar mais. Um deles é a adsorção, né, que é a filtração com carvão ativado. Já caiu no Enem umas 3 vezes, pelo menos, que eu lembro de cabeça, são 3 vezes. Tá? O carvão ativado, vocês estão vendo o desenho dele aí do lado, vocês estão vendo uma foto. Né? São pequenos grãos de carvão que contém canais microscópicos em sua estrutura. Está vendo o tamanho? 50 micrômetros. São canalículos microscópicos dentro do carvão. Certo? As paredes desses canais retêm na superfície delas substâncias gasosas. Tá? Então, máscara contra gás venenoso, elas têm o carvão ativado. Então, o gás venenoso adere nessas paredes. Tá? Adere como? Interação, tá? Interação de moléculas, certo? Eles aderem, né? Eles interagem eletricamente com essas moléculas e ficam presos. Tá? Também é usado para remover substâncias de cheiro, sabor desagradável no tratamento de água. Aí, se você lembrar, lá no final do ano passado, início desse ano, no Rio de Janeiro, né? Eles tiveram um problema lá de água contaminada com algas, né? Uma substância de algas lá chamada geosmina, que estava dando cheiro desagradável na água, e eles tiveram que jogar lá no reservatório toneladas e toneladas de carvão ativado para ver se conseguia remover essa substância de cheiro desagradável. Certo? É questionável, sabe? Assim, é o que tinha para fazer, mas é eficiência muito questionável. Eficiência muito questionável. O volume de poluente ali era enorme. Um colega biólogo lá do Rio de Janeiro deu uma entrevista sobre esse assunto, falou uma coisa extremamente sensata. Certo? A gente trata a água para abastecer as populações e aqui nós estamos tratando esgoto. Quer dizer, era uma água tão contaminada, coisa inviável você tratar isso para abastecer a população. Tecnicamente, os caras estavam tratando de esgoto. Tá? Aí não tem jeito, não. Aí, por mais que você queira, você pode usar carvão ativado até falar chega, você não consegue remover tudo, não. Essa aqui caiu no Enem, tá certo? Eu lembro que caiu na UFMG há 2.000 anos atrás, mas é a extração. Extração usada em diversas situações. Por exemplo, você pode extrair o álcool que está presente na gasolina, adicionando água. Se você adicionar água na gasolina, o álcool dissolve na água, você remove da gasolina. E o mais comum é a extração de substâncias do pó de café ou das folhas de chá usando água quente. Então, quando você faz um cafezinho ou faz um chá, naquelas folhas, naquele pó lá do café, tem substâncias, a água quente remove essas substâncias, extrai essas substâncias. Tá? Então, aí passa para a água, né? A água fica com gosto, cor, tal, do café, do chá, etc. E tem a que caiu no Enem, foi a extração de óleos essenciais, as chamadas essências, de plantas, né?
partes de planta, utilizando extração e arrasto o vapor d'água em alta temperatura. Então, caiu esse desenhozinho que está aí embaixo de sauna a vapor, né? Sauna úmida. Não sei se vocês já fizeram essa questão. Tinha um gerador de vapor do lado de fora da sauna, na parede, e um recipiente onde coloca folha de eucalipto, né? Você coloca folha de eucalipto. O vapor vem, esquenta aqui as folhas de eucalipto e remove, né, substâncias, né, chamados óleos essenciais. Aquele cheirinho de eucalipto, né, não só. Você pode usar eucalipto, você pode usar pinho, você pode usar citronela, você pode usar o que você quiser aí. Então, em alta temperatura, o vapor extrai esse cheiro. Ó, quem vai fazer química aí na faculdade, né, Clarice, né, Igor, que vão ser engenheiros, né, provavelmente vocês vão fazer prática de laboratório de química. Uma das coisas que vocês devem fazer é essa técnica de extração. Tá? Essa técnica de extração, quase sempre, nessa área suas aí, tem uma prática dessas de extração de substâncias. Tá? É uma prática bem interessante. Vocês vão aprender a extrair substâncias presentes em plantas. Você escolhe uma planta lá, geralmente, você escolhe, eu quero extrair a substância do hortelã. Aí você leva lá um monte de folha de hortelã, faz o processo de extração, purificação, para obter uma essência de hortelã. É muito legal isso aí. Tá? Provavelmente vocês vão fazer isso. Se a pandemia acabar, né? Claro. Cromatografia. Cromatografia engenharia agronômica. Com certeza, Igor. Com certeza você vai fazer extração desses materiais de planta aí, com certeza. Tá? É um negócio muito manjado, muito interessante aí. Até porque, Igor falou ali no privado, até porque nesses processos de extração, você pode extrair algumas substâncias que têm uma ação antiparasitária, entendeu? Quer dizer, você pode extrair essências que matam parasitas de plantas, pulgão, cigarrinha, tá? Vermes do solo, que são os nematóides, né? Então, é uma técnica interessante até para tratamento, né, de algumas plantas, aí, a extração dessas essências. Tá? Bom, cromatografia é o uso de solventes específicos para fazer a separação de substâncias conforme a solubilidade dessas substâncias. Tá? Então, o caso clássico de cromatografia é este aí embaixo, separação de pigmento. Isso começou na biologia para separar pigmento de planta. Clorofila A, clorofila B, xantofila, caroteno. Planta tem um monte de pigmentos, né? Então, para separar esses pigmentos, usa-se a técnica de cromatografia. Essa cromatografia que está esquematizada aí é para separar os componentes da tinta preta. Canetinha hidrocor, aquela tinta não é tinta preta, é uma mistura de vários pigmentos e fica preto. Então, você pode fazer isso, você coloca uma gota bem grande, né, de tinta no papel filtro, esse papel de coador de café, mergulha a ponta, não mergulha a gota não, só a ponta, tá? Você mergulha a ponta do papel no álcool, o álcool vai ser chupado pelo papel e vai arrastar os pigmentos lá para cima. Então, pigmentos mais solúveis no álcool, eles são arrastados com mais facilidade. Então, você vê o pigmento azul extremamente solúvel no álcool. O vermelho já é menos solúvel, o amarelo menos solúvel ainda. Tá? Isso gerou uma questão do Enem em 2017, se eu não estou enganado. Isso gerou uma questão no Enem em 2017, que foi uma questão extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas por que foi extremamente difícil? Porque o sujeito complicou o vocabulário. O cara complicou o vocabulário. Basicamente, nós temos aí o papel, que não anda, né? O papel é fase fixa, e o álcool que vai subindo aí, arrastando o corante.
o álcool é a fase móvel. Não precisava falar nada disso. Tá certo? Não precisava falar nada disso. Aí o cara fez uma confusão danada para explicar o que era fase fixa, o que era fase móvel, tá certo? E a pergunta em si era uma pergunta idiota, né? Com a outra turma, é a turma da quarta-feira, eu não coloquei a pergunta, coloquei só as alternativas. Não coloquei a pergunta. Perguntei qual alternativa é a resposta. Tal. Pronto. Todo mundo acertou. Sem ler a pergunta, sem saber a pergunta. Porque a pergunta mais atrapalhava do que ajudava. Tá certo? A pergunta mais atrapalhava do que ajudava. Tá? Eles não precisavam nem olhar a pergunta. Se olhar as alternativas, você sabia a resposta. Eles vão ver, eles vão passar por essa questão mais na frente. Então, cromatografia é isso. Tá? Quem é mais solúvel vai acompanhando aí o álcool, no caso, né, que foi o solvente usado. Quem é menos solúvel acompanha menos. Isso é usado também no estudo de misturas mais complexas, como gasolina, por exemplo. Isso é uma cromatografia de gasolina. Isso é feito num aparelho especial, caro para chuchu. Tá? Que eu saiba, aqui em Minas Gerais só tem um na UFMG. E a UFMG empresta, aluga, sei lá, acho que empresta, né? Que é tudo governo mesmo, para a Agência Nacional do Petróleo fazer aquelas análises de gasolina. Tá? Então, isso aí é uma cromatografia de uma gasolina boa, certo? Então, você tem esses picos aí, ó. Cada pico desses aí significa um componente da gasolina. Eles são separados na forma de vapor. Em vez de ser o álcool que vai arrastando os componentes, tá? É um fluxo de vapor que vai arrastando os componentes. O próprio vapor de gasolina. E aí, a cada minuto, sai um pouquinho de uma substância ou de outra e vai criando esses picos. Então, isso aqui é uma substância presente na gasolina, isso aqui é outro, 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 isso aqui é outro. Então, isso é uma cromatografia de uma gasolina boa. Tá? Cada pico aí é uma substância. Se o cara faz uma denúncia de um posto de gasolina e eles fazem a cromatografia e dá diferente disso aí, dá uns picos a mais, é porque acrescentou coisa nessa gasolina, entendeu? Acrescentou solvente, acrescentou, sei lá, tá? Alguma coisa diferente na gasolina. Então, é a famosa gasolina batizada. Tá? É a famosa gasolina batizada. Isso é muito interessante, isso aí. Tá? E, por último, aí nós temos a eletroforese, que é uma coisa mais da biologia do que da química, né? Que é um processo em que moléculas ou fragmentos de moléculas grandes são separados em um gel, tá? Usando uma diferença de potencial elétrico. Então, essa piscininha aí, né, parece uma piscininha, tem uns 20 centímetros por 12, mais ou menos. Tá? É uma piscininha mesmo, 20 por 12, 20 por 15. Tá? E no fundo aí tem um gel, tá? Ele é denso, certo? Tem esse pente aí do lado, você usa esse pente para fazer uns furinhos no gel, você aperta aqui, faz uns furinhos, tá vendo? Você aperta ele lá, faz uns furinhos. E você coloca nesses furinhos amostras de moléculas. Tá? Então, baseia na massa da molécula e na carga elétrica. Ele é usado em biologia molecular para separar proteína, DNA e RNA. Começou, na minha época, né, de faculdade, 1732, a gente separava proteína. Tá? Na década de 90, começaram a separar DNA e RNA. Certo? A gente trabalhava muito era com proteína. Depois começou a separar DNA e RNA, porque foram surgindo maneiras de cortar DNA e RNA. Tá? Então, você coloca aqui os fragmentos, liga aqui numa bateria, então aqui tem um polo negativo, aqui tem um polo positivo. As moléculas geralmente têm cargas negativas, principalmente DNA e RNA, proteína também, geralmente, e elas são atraídas para o polo positivo. Quanto mais leve, mais rápido anda. Quanto menor a molécula, mais rápido ela anda. Quanto mais pesada, mais devagar. Certo? Então, são feitas milhões de cópias das moléculas, tá? Não trabalha com uma molécula só, trabalha com milhões de cópias. Então, todas do mesmo tamanho vão juntinhas, aí forma essa mancha. Essa mancha aqui, porque ali você tem milhões de moléculas do mesmo tamanho, milhões do mesmo tamanho, milhões do mesmo tamanho. Tá? E o uso, né, um grande uso disso aí, é o chamado DNA fingerprint, né, que é a impressão digital de DNA, é medicina forense.
medicina forense, certo? Então, é aquela história, né? Dona Clarice, né, quer fazer área de exatas, aí quer entrar aí do lado da química, aí começa a mexer com a eletroforese, e aí, de repente, vai parar aí, né, fazendo a eletroforese para decifrar coisas de importância aí na biologia, né? Muitos químicos foram para esse caminho, viu, Clarice? Muitos químicos foram para esse caminho, certo? Então, você fala, por exemplo, aquela identificação das pessoas que morreram lá em Brumadinho, né? Lá no acidente, o acidente não, né? O incidente, né? Que acidente não foi, né? Da Samarco, muitas pessoas foram identificadas através dessa técnica, né? E entra aí também a medicina forense, né? Isso é parte aí, você faz parte da medicina forense. Então, crimes, né? Elucidação de crimes, um estupro, por exemplo, né? Então, você pega lá o gel, colocou num furinho DNA da vítima, num outro furinho DNA do sêmen que foi encontrado no corpo da vítima, e nos outros 3 furinhos você colocou o DNA dos 3 suspeitos. E fez a eletroforese, tá certo? E fez a eletroforese. Então, você olha aqui o sêmen, deu essas barrinhas. Na hora que você olha o suspeito 1, ó, deu exatamente as mesmas barrinhas, né? Então, é ele. Os 2 e o 3 podem até ter participado do estupro, nunca se sabe. Mas o 1 é o responsável pelo sêmen que está ali, certo? O 1 é responsável pelo sêmen, tá? E ele, por esse resultado, ele é o estuprador. Igor está falando aqui, Igor, vocês querem no privado, querem no aberto, que coisa. Meu pai, eu vou ler. Meu pai é militar, trabalhou nesse desastre, ele disse sobre isso, que estavam fazendo isso lá. Diz que é bem complicado também, é bem complicado, tá? Porque você tem que tirar os fragmentos, né? Você tem que tirar os fragmentos mais intactos possíveis. Às vezes tem que apelar para tecido de interior de osso, né? Tecido de interior de dente, né? Porque seus fragmentos de tecidos eles ficam mais bem protegidos. Mandar para o laboratório, então lá no laboratório vai fazer toda essa parte. Tá? O DNA é fragmentado com as enzimas especiais que fragmentam o DNA, né? Que são aquelas enzimas de restrição que a gente chama. O DNA é todo fragmentado e é feita comparação. No caso, né, lá de Brumadinho, desses outros acidentes, compara com o DNA da família, né? Geralmente é o DNA mitocondrial que se usa, né? Usa o DNA mitocondrial da pessoa e compara com o DNA mitocondrial da mãe ou dos irmãos, que a mãe, o DNA mitocondrial de todo mundo é igual ao da mãe, né? O DNA mitocondrial é igual ao da mãe. Então, seus irmãos, o DNA mitocondrial é igual ao da mãe, certo? Então, faz essa comparação aí, tá certo? Eu tenho um ex-aluno que trabalhou nesse caso de Brumadinho também, fazendo essas análises aí, tá certo? E uma ex-aluna, né, que trabalhou também, mas a parte dela não é DNA, a parte dela é datiloscopia, impressão digital, identificação de impressões digitais. Os 2 estão na Polícia Federal. Os 2 estão na Polícia Federal. A Polícia Federal tem esse departamento, né? É um caminho, inclusive, viu, gente? Pessoal aí de área que quer entrar em área de pesquisa, né? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, tem esse departamento aí de química forense, né? Biologia e química forense. Tá? É bastante interessante. Tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte aqui. Para não misturar as coisas,